Bom, pessoal, vamos lá, vou contar para vocês como é que foi a minha experiência aí no meu primeiro Mundial, 70.3 em Utah, que aconteceu agora no último final de semana de outubro. Foram dias separados, homem e mulher, e eu queria primeiro dar parabéns para as meninas, porque a prova delas foi sim mais dura que a nossa. Elas largaram, tava com sensação térmica, se não me engano, de -1, tava muito frio. Não que a nossa não estivesse, mas acho que estava 6 graus, 6, 7 graus, então já mudou bastante para o nosso dia. Falando um pouquinho de Mundial, a minha primeira impressão, diferente das outras provas que eu fiz nesse ano, todo mundo que está ali no Mundial já, óbvio, já fez prova antes para se classificar, não é uma prova que você pode levantar a mão e falar que você quer ir. Então a dinâmica da prova muda um pouquinho, por todo mundo já saber o que tem que fazer. É uma prova, as coisas acontecem um pouco mais fluido, você percebe. Tanto no check-in da bike, no seu check-in da prova, nas áreas de transição, você vê que a galera você consegue pegar umas manhas de algumas coisas, tanto de sacola, como memorizar algumas coisas ali. Então eu acho que essa parte de ser mais prático, tudo acontece mais rápido, apesar de Utah ser uma função, assim, das maiores funções de prova que eu tive, que é muito longe uma transição da outra. A T1 é diferente do lugar da T2. Cara, de carro a gente chegou, óbvio, acho que dava uns 20 minutos, mas óbvio que com o trânsito da prova, a gente acabou demorando mais de meia hora em alguns dias aí, entre uma transição e outra. Então, assim, eu não estava com a minha equipe de mídia, mas eu consigo imaginar também o que o pessoal de mídia sofreu para pegar todas essas imagens de T1, de T2, a galera na bike, porque realmente é longe. A gente não repete o caminho da bike, então são 90 km, é uma volta só. Isso pra gente que está na prova é muito legal, mas dificulta um pouquinho a logística da prova. Mas em geral, assim, mais uma vez o pessoal da Ironman tá de parabéns, como eu falei, de Portugal. Uma prova que tinha muito atleta, mas foi super bem organizada e, enfim, tudo fluiu muito legal. Vamos lá que eu vou contar um pouquinho das etapas aí de como é que foi o dia da prova. Bom, no dia da prova, acordei, se eu não me engano, 4 horas da manhã, porque eu já sabia que a minha largada, essa largada foi por etapas de idade, então eu já sabia que minha largada ia ser próxima das 8h15. Então não foi um dia que eu acordei tão cedo, óbvio, eu acordei às 4, falar que não acordei tão cedo, mas é porque quem me acompanha aí sabe, os meninos que estão comigo aí perto das provas sabe que eu vou dormir super cedo, eu devo dormir sempre perto de umas 8 da noite. Um dia antes da prova, e eu acordo 2h30, 3 horas da manhã e não durmo mais, então eu decido sempre por levantar da cama, já fazer minha meditação, às vezes fazer um alongamento. Mas dessa vez eu acho que por eu estar mais tranquilo, eu tinha acabado de sair de um full, eu não estava com tanta pressão de prova assim, eu acabei dormindo e acordando mesmo com despertador. Acho que foi uma das primeiras vezes aí pré-prova que eu acordo com despertador. Às 4 da manhã, tomei meu cafezão da manhã com a galera da casa, que eu não conhecia, inclusive só tenho a agradecer aí, foi legal pra caramba, as meninas também no apoio, na torcida, o Renanzinho e a Bruna, que pô, sem palavras, estavam comigo lá. A gente foi pra prova, eu e o Renan, que a gente é da mesma categoria, 30-34, a gente pegou um ônibus das 5h15 da manhã, então, pô, acordei, tomei um café da manhã, peguei minhas coisas e parti pro ponto de encontro do ônibus, que levou a gente até a prova. Nenhum carro chegava lá, a gente tinha que ir com o ônibus da prova, que é legal, né? É uma tensão a mais aí, você entrar no ônibus ali, todo cheio de atleta, a galera indo em direção à prova, mas foi super legal. A gente chegou lá, pô, com tempo suficiente para fazer tudo que tinha que fazer. Fui no banheiro antes da prova mais uma vez, arrumei minha bike, consegui olhar ali, porque a gente não tinha mais acesso às sacolas, mas consegui olhar e identificar minha sacola para memorizar mais uma vez onde ela estava. A gente viu o sol nascer, vimos a largada dos profissionais, que foi perto das 7 e pouquinho, porque estava escuro antes disso, também nem tinha como largar antes. E aí foram as largadas por idade ali, por etapa. Se não me engano, foi o pessoal mais velho primeiro, aí veio a nossa, aí depois o bloco final, o pessoal mais novo. Então, pô, a largada foi super organizada também. A natação foi uma natação bem tranquila. Acho que o ponto de Utah mesmo é a água gelada, mas também não estava tudo isso. Eu tinha acabado de voltar de Portugal, e Portugal estava bem pior a água, então a questão da água foi tranquila. O medo mesmo era na saída da água ali, a gente passar frio, mas também já estava muito melhor que o dia das meninas, então a gente já tinha uma noção do que fazer. Um pouco antes da largada, eu decidi que eu ia colocar um cobertor aqueles cobertor de bombeiro, né, que eles entregam em todas as provas praticamente, que faz frio, eles sempre entregam.
Eles estavam dando de manhã ali na área de transição da bike e eu decidi que eu ia abrir meu macaquinho, colocar um enrolado no peito e nas costas, fechar. Eu já tinha feito isso, inclusive, com o Magipack em Boulder, no frio, dica do André Lopes aí. E aí, cara, eu fiz isso para não ter que usar uma blusa que eu tinha colocado na minha transição, que eu achava que eu ia passar calor com ela, e realmente eu ia passar muito calor. Então eu quis colocar isso porque eu sabia que no meio da prova da bike eu podia só baixar um pouquinho o zíper, arrancar e jogar na área de descarte. Então, cara, funcionou perfeitamente, foi tudo meio em cima da hora, mas foi bom porque foi um pouquinho mais alargado, eu dei um tiro para buscar o cobertor, voltei, o Renan me ajudou a colocar, fechou minha roupa de borracha, foi o tempo da gente ir para a largada. Mais uma vez, a natação é super tranquila, a navegação é uma reta só, você vai em 800 e poucos metros reto, vira para a direita, quase 200 metros e volta, então não tem erro. A água não acho que é tão pesada quanto a água aqui da represa que a gente nada aqui na Estrada Velha, eu acho que é uma água um pouco mais tranquila. Meu tempo da natação fiz para 30 minutos, eu queria ter feito até um pouquinho melhor, mas enfim, pelas condições foi dentro do esperado. Na área de transição deixei uma toalha, não deixei uma roupa seca para me trocar, porque eu não ia tirar o macaquinho, eu já estava com o meu cobertor por baixo, então ele manteve a temperatura do meu corpo quente. Só sequei um pouco, coloquei a luva, que eu confesso que, cara, se eu tivesse tentado colocar a luva com a mão molhada, eu acho que eu teria desistido antes, né? Mas como na hora da prova minha missão era pôr a luva, eu fiquei colocando a luva e acho que metade do tempo da transição, dos 5 minutos que eu gastei, foi tentando colocar a luva. Aí coloquei a luva, coloquei o capacete, já tava com aquela biqueira da sapatilha na bike, na sapatilha, então não coloquei nem meia e parti para a prova. Não passei frio, pelo contrário, no meio da bike eu tive que tirar, inclusive, aquele cobertor e já estava encharcado por baixo, mas foi perfeito. Eu tirei a luva também no meio da bike. Só que aí logo que eu saí da T1, que eu fui subir na minha bike, eu dei a primeira pedalada e já tinha acontecido isso em outra prova. Eu acho que não sei se na área de transição, outra bike, alguém clicou sem querer ou se fui eu que troquei a marcha na hora que eu estava correndo ali. Na hora que eu dei a primeira pedalada, minha corrente caiu e caiu enterrada na parte de dentro. E aí, cara, eu não conseguia tirar, eu tentei algumas vezes, aí já veio um mecânico, colou em mim assim, pediu pra mexer, se ele podia me ajudar. Ele ficou tentando um tempo, não conseguiu, chamou um outro cara no rádio. E aí, como eu tava com a luva, eu falei, cara, seja o que Deus quiser, eu vou forçar com a luva mesmo, e se estourar a corrente é o risco. E aí eu consegui puxar, consegui tirar, mas nessa de eu tentar, mecânico, aí eu de novo, eu perdi com certeza de 5 a 6 minutos. E isso me fez fazer um pouco mais de força na bike. Óbvio, tudo tem os dois lados aí, o lado ruim de eu ter perdido esse tempo, mas o lado bom foi que já desde o começo da bike eu já memorizei algumas pessoas que tinham me passado na transição. Falei, cara, eu preciso buscar essa galera, não é possível. E aí realmente eu fui buscando, fui passando um por um ali que eu tinha memorizado. No final das contas fiz uma bike boa, acabei abrindo mão um pouco do meu plano da prova aí de potência, mas óbvio que eu não deixava explodir muito nas subidas, mas eu forcei mais. A minha média aí, que eu já tinha feito a maior média em 70.3 de NP era 305, nessa eu fiz 313 de NP, então acho que foi, se não me engano, deu 88 no meu IF, então foi uma bike dura e eu sabia que a corrida era dura, então eu falei, cara, seja o que Deus quiser na corrida, eu vou forçar na bike para tentar recuperar e minha última prova do ano, eu vou me matar na corrida e depois eu me recupero. Cara, por incrível que pareça, a bike fluiu super bem também, então assim, tirando esses 5 minutos, acho que se não me engano eu fiz uma bike para 2,27, eu teria feito para uns 2,21, 2,22, que para o percurso com subida e descida seria um tempo muito bom. E aí, assim que eu larguei a bike, a T2 foi super tranquilo também, foi uma T2 rápida, peguei a sacola, coloquei meu tênis, coloquei o óculos, minha pochete com a minha alimentação da prova e o número e fui. Cara, a corrida é uma corrida dura, você já começa na subida e o meu plano com o Espadoto era subir, a primeira subida próximo de 4,30, 4,40 e descer próximo de 4,10, que era 5 km subindo, 5 descendo, 5 subindo, 5 descendo, 5 e uns quebrados, né, para dar os 21. E aí a segunda perna na subida poderia ser um pouco mais lento, entre 4,40 e 4,50, e descer próximo de 4,10 de novo. Isso daria uma corrida para 1h35, 1h36. E cara, eu fiz a primeira perna muito na percepção e na minha frequência para saber como é que eu estaria ali nessa subida. E acho que eu subi próximo de 4,25, me sentindo bem na descida. Inclusive eu falei com o Bergamini
antes de ir para lá, porque eu sabia que ele tinha feito full esse ano lá, pedi algumas dicas para ele. Ele falou que, cara, principalmente na corrida, eu ia ter que fazer força na subida sim, mas eu ia ter que fazer força na descida se eu quisesse fazer uma boa corrida. E eu fiquei muito com isso na cabeça, então na descida eu dei uma forçada, que o Spadoto tinha falado para eu correr para o mínimo de 4:10, eu desci entre 3:50 e 4:1 e me senti bem também. Eu sabia que isso ia prejudicar minha musculatura, porque descida machuca. Mas, cara, na segunda volta, eu fechei a primeira volta, se não me engano, para 44 minutos, alguma coisa assim. E aí eu fiquei na cabeça, cara, será que eu consigo manter? Ou será que eu consigo talvez melhorar um pouquinho essa minha segunda volta? E aí eu consegui forçar na subida, subi para 4:20, me sentindo bem também, ou aquela empolgação de final de prova. Tava me sentindo bem no estômago, não passei nem perto do que eu passei em Portugal. Vi uma galera meio mal ali na corrida, mas, cara, tinha muita gente e você vê um monte de louco correndo, porque cada um larga num horário, então tem gente muito boa largando depois de você, então você vê muito nego te passando. Pô, foi uma loucura essa corrida, mas graças a Deus consegui descer. A minha última descida foi toda para baixo de 3:50, 3:55. E, cara, uma coisa que aconteceu nessa corrida, no finalzinho, quando bateu 20 km, faltando 1 km e pouquinho para eu finalizar a prova, um gringo muito louco, tava correndo muito, ele foi me ultrapassar, ele deu aquele toquinho no meu calcanhar, em que você chuta, sabe, vai de peixinho. Eu quase fui de cara no chão e eu fiquei muito nervoso, eu nunca tinha ficado assim numa prova, quase que eu perdi a cabeça, óbvio que não de dar porrada no cara, mas eu fiquei muito nervoso de não saber o que fazer. Eu quase caí, dei um toquinho com a mão no chão assim, consegui ficar em pé. Fui bufando na orelha do cara durante um tempo, mas eu acho que ele acabou acelerando mais para ele sumir, porque ele viu que ele tinha feito merda, me pediu desculpas algumas vezes, mas eu tava assim meio cego de tão nervoso que eu tava. E aí fui bufando na orelha dele, passei ele um tempo e fui me acalmando. Falei, cara, óbvio que eu não vou arrumar briga aqui, tá acabando uma prova, nem assim, não passou na minha cabeça arrumar briga, mas eu fiquei muito nervoso. Então, situação de prova mais uma vez. E é isso, aí, pô, fui para a linha de chegada, em direção à linha de chegada. Confesso que eu cruzei o Renan no final da corrida, no final da primeira volta, faltava mais uma volta ainda, e ele devia estar a 1 quilômetro, 1,5 km atrás de mim. E eu falei, caramba, o Renan vai me pegar, ele sempre me pega nas corridas das provas que eu faço com ele. Se ele não me pega na bike, ele acaba me passando na corrida. E aí eu confesso que isso me fez dar uma apertada na minha segunda volta, inclusive eu fiz a segunda volta melhor que a primeira. Cara, foi isso. A corrida também era um clima seco, além da subida e descida, tinha que ficar muito ligado na hidratação, então não estava tão calor assim, mas eu jogava água em todos os postos de hidratação, tomava um golinho de água para resfriar mesmo meu corpo, para sentir aquele gelado. E me fez super bem, finalizei a corrida me sentindo bem. Foi isso na corrida. Bom, pessoal, então resumindo a prova, 70.3 de Utah, com certeza, se eu me classificar de novo para um Mundial, eu vou fazer de tudo para ir. Inclusive, estou classificado para a Finlândia, porque realmente o Mundial ele é diferente das outras provas. O meu objetivo no triatlon continua sendo Kona. Não estou com tanta pressa assim, porque eu sei que eu tenho um processo para passar até lá. Mas sempre que eu me classificar para Mundial de 70.3 também eu vou fazer de tudo para ir, porque ela é uma prova diferente. A Raíssa, o Telzeira, ter o pessoal por perto ali também fez falta, mas Finlândia com certeza a Rá vai estar comigo. Falando um pouquinho do ano, cara, foram 8 provas só da bandeira Ironman, 5 70.3 e 3 Ironmans full. Então eu sei que tem gente que vai me xingar, eu vou falar Ironman full, não existe Ironman full, Ironman é Ironman. Então se a gente for contar o último bloco aí de 12 meses, Cozumel que eu fiz em novembro, full, fiz Floripa e fiz Portugal, e aí vários outros meios que aí eu fiz, até anotei para não esquecer, fiz Floripa, meio, Rio, Boulder, São Paulo e agora Utah, são 5, então, cara, foi um período de muita prova, que com certeza se eu tivesse parado para fazer blocos de treinos, né, entre essas provas, por exemplo, se eu tivesse tirado aí desse meu calendário de provas umas 3 ou 4 das 8, com certeza pensando no ponto de vista físico e para fazer alguns blocos de treino bem feito, teria sido melhor para minha evolução física, mas com certeza para minha evolução psicológica para as provas e para grande experiência em prova, não só em prova, mas no nosso pré-prova, no pós-prova, no como lidar com a situação, viagem, que é a maior função, sim, é a maior função.
Foi muito bom esse período. Eu acho que veio numa hora certa. Melhor eu fazer isso no meu segundo ano de triatlon do que fazer isso daqui a um tempo, que com certeza eu não ia fazer. Então foi num período certo. Eu acho que nada acontece por acaso. Tudo, esse lance das provas acumularam também por conta da pandemia. Não fui eu que escolhi fazer essas 8 provas aí de uma vez só. E inclusive foram 8 provas, mas eu tive mais o GP de São Carlos, mais 2 provinhas lá locais de Boulder. Então passaram de 10 provas aí, se a gente for contar a prova mesmo. Mas, cara, tô muito feliz com o resultado. Não tô aqui encerrando o ano ainda, porque ainda tem muito para acontecer. Eu acho que esse período de novembro e dezembro, pelo menos até o começo de dezembro, é um período que eu vou tirar o pé. Eu vou voltar a fazer treinos de coisas que eu gosto também, não só o triatlon. Se eu conseguir descer pra praia para pegar onda, vou voltar a fazer umas aulas de boxe aí com uns amigos das antigas que eu tô com saudade pra caramba. Vou voltar lá no boxe com o Henricão, fazer um treino ou outro de crossfit, só para esfriar um pouco a cabeça. Acho que vai ser importante. Tenho que tomar um pouco de cuidado porque eu me conheço, para não me matar muito nos treinos aí, porque a ideia é o meu corpo se recuperar também dessa porrada que veio, né, nesses últimos meses. Mas eu acho que o principal de tudo, cara, é absorver tudo que aconteceu, pensar com calma em cada prova, pensar como eu me senti em cada uma delas, no pós-prova, no pré-prova, durante as provas. Porque eu acho que isso a gente tem que fazer para toda a nossa vida, não só em provas, não só em treinos, que também é muito importante a gente fazer isso no treino. Fala, inclusive, do meu amigo aí, Fredson. Cara, você tem que absorver o treino. Na hora que você termina ele, você tem que absorver tudo o que aconteceu, como você se sentiu, onde você podia melhorar, se foi um treino bom, se não foi, por que não foi, se a alimentação encaixou, então o que você comeu se ela não encaixou bem. Isso serve para treino, isso serve para prova e para toda a nossa vida. Então, se você está no trabalho, se não está num dia ruim, você parar no final do dia e pensar o porquê que ele não foi legal, o que você podia ter melhorado, cara, com a sua família, com tudo. Então, acho que períodos assim ensinam bastante a gente. São momentos que a gente passa, às vezes, muito difíceis aí, com essa rotina maluca de ter que fazer um monte de coisa e ter que equilibrar vários pratos, mas parar um pouquinho depois desse turbilhão e absorver tudo que foi bom e que foi ruim, né? E conseguir separar essas duas coisas para você não fazer ou minimizar ao máximo a parte ruim para as próximas. Tenho certeza que vai ser um mês aí de novembro muito importante, já está sendo. Inclusive já comecei meus check-ups, para quem me acompanha sabe, eu estou fazendo um mapa 24 horas para pressão, já tomei remédio para pressão há um tempo, hoje em dia eu já estou aí há quase um ano sem remédio, muito por conta também de eu ter perdido massa muscular e meu peso ter baixado aí mais de 20 quilos, mas estou fazendo meu check-up aqui, vou fazer alguns outros exames aí de check-up de rotina que eu faço uma vez por ano só. E é isso, galera, estou muito feliz com esse meu último bloco de treinos, estou muito feliz com vocês aqui acompanhando, interagindo com a gente no canal, e é isso aí. Beleza? Quero que você deixe a sugestão de vocês aí para os próximos, se tem alguma coisa que vocês querem ver nesse meu período aí de férias, beleza? E vamos embora para os próximos. Obrigado mais uma vez, abraço para todo mundo e valeu. Bora!